Quando Clara encontrou o anúncio da vila abandonada por um preço quase simbólico, achou que era um erro. O lugar todo, com 7 pequenas casas, custava menos do que um carro usado. Ela precisava desesperadamente de um recomeço depois dos últimos anos difíceis, tentando criar Pedro, seu filho especial de 8 anos, sem qualquer apoio. A vila ficava isolada, cercada por mata densa e um rio estreito. Ninguém sabia explicar por que tinha sido totalmente abandonada há décadas. Mesmo assim, Clara sentiu um chamado inexplicável ao ver as fotos, mas algo chamou ainda mais sua atenção. Uma casa parecia completamente preservada. Enquanto as outras estavam em ruínas, aquela parecia recém-construída. Era como se alguém ainda vivesse ali. Parágrafo 2, 10 linhas. No dia da visita, Clara dirigiu pela estrada de terra esburacada, com Pedro brincando com um carrinho no banco de trás. O corretor parecia desconfortável, desviando o olhar quando ela perguntava sobre o histórico da vila. Assim que chegaram, Clara sentiu um arrepio. As casas em volta estavam completamente destruídas, com telhados caídos e paredes rachadas. Mas a casa no centro parecia uma pintura. Pintura branca intacta, janelas limpas, portas alinhadas. Pedro segurou firme a mão da mãe e sussurrou que a casa bonita estava acordada. Clara fingiu não ouvir. O corretor se apressou em entregar os papéis, ansioso para ir embora. Assim que o corretor desapareceu pela estrada, o silêncio tomou conta do lugar. Apenas o canto, distante de um pássaro, quebrava a quietude. Clara caminhou com Pedro entre os escombros das casas destruídas, imaginando como aquele lugar havia sido antes do abandono. A cada passo, sentia que estava sendo observada. A casa intacta parecia mais viva do que deveria. O ar ao redor dela era mais quente, como se emanasse seu próprio clima. Pedro, normalmente quieto, começou a se aproximar dela, como se conhecesse o caminho. "Tem alguém lá dentro, mãe", ele disse, sem medo algum. Clara congelou, observando a porta perfeitamente alinhada. Clara decidiu que precisava conferir a casa estranhamente preservada. Ao tocar na maçaneta, sentiu um leve formigamento, como uma pequena descarga elétrica. A porta se abriu com facilidade, sem qualquer ruído, como se tivesse sido lubrificada naquele mesmo dia. O interior estava limpo demais. Móveis polidos, cortinas novas, chão encerado. Não havia poeira. Não havia cheiro de abandono. Pedro sorriu como se estivesse entrando na casa de um velho amigo. Clara, porém, sentiu o estômago revirar. Como nada ali deteriorava, quem cuidava daquela casa? E por que a vila inteira estava destruída, exceto aquele lugar? Enquanto exploravam o interior, Pedro foi direto para um quarto no final do corredor. "Esse é meu", ele disse, apontando para uma pequena cama arrumada com lençóis brancos. Clara tentou explicar que ninguém morava ali, mas o menino apenas balançou a cabeça e disse que a casa tinha preparado tudo. Em cima de uma cômoda havia um caderno em branco e lápis recém-apontados. Clara sentiu um nó na garganta. Aquilo não fazia sentido. Ela começou a tirar fotos, tentando registrar cada detalhe para analisar depois. Era impossível que uma casa abandonada tivesse aquela aparência. Pedro, porém, parecia perfeitamente confortável. Quando Clara voltou para a sala, percebeu que uma porta que antes estava fechada, agora estava entreaberta. Ela lembrou claramente de ter verificado todas as portas. Sem coragem de entrar, espiou apenas o suficiente para ver uma mesa redonda com 2 xícaras de porcelana, como se alguém estivesse esperando uma visita. Pedro apareceu ao lado dela e disse que a casa queria conversar. Clara o puxou para trás, assustada. O vento do lado de fora aumentou, fazendo as janelas tremerem, mas dentro daquela casa intacta, o ar permanecia imóvel. A sensação de ser observada aumentava a cada segundo. Clara decidiu que já era hora de sair e respirar ar fresco. Assim que cruzou a porta da frente, percebeu que o clima do lado de fora era completamente diferente, mais frio, pesado.
Ela ouviu o rangido distante de algo metálico, como um portão balançando ao vento. Pedro ficou parado na entrada da casa, como se não quisesse sair. Ela disse que aqui é seguro. Ele murmurou. Clara tentou não demonstrar pânico. Quem estava falando com seu filho? Ela olhou novamente para aquela casa perfeita. E pela primeira vez, teve a sensação de que a casa não estava apenas preservada. Ela estava viva. Decidida a investigar mais, Clara caminhou pelo terreno ao redor da casa intacta. Notou marcas no chão, como pegadas apagadas pelo tempo, indo e vindo da porta traseira. Algo ou alguém frequentava aquela casa, e não fazia muito tempo. Atrás dela, Pedro começou a falar sozinho, algo que ele raramente fazia. Ele gesticulava como se estivesse brincando com alguém invisível. Clara correu até ele, mas Pedro sorriu e disse que estava tudo bem. Ela gosta de mim, ele afirmou, apontando para a casa. Clara sentiu a espinha gelar. O que exatamente estava tentando se aproximar do seu filho? À medida que a tarde avançava, Clara decidiu que precisava pelo menos verificar as outras casas para entender a dimensão do abandono. As construções estavam deterioradas, completamente tomadas por mato e mofo. Em algumas, era possível ver móveis quebrados, quase fossilizados pelo tempo. Outras tinham janelas arrancadas e telhados desabados. Era como se um ataque tivesse devastado tudo, menos a casa central. Pedro seguia a mãe de perto, mas sempre olhando para trás, como se ainda ouvisse alguém chamando seu nome. A cada ruína que exploravam, a casa intacta parecia observá-los, silenciosa e imponente. Quando o sol começou a se pôr, o clima ficou mais denso. O vento que soprava entre as ruínas parecia trazer sussurros. Clara decidiu que era melhor ir embora e voltar no dia seguinte com mais preparo. Mas quando tentou destrancar o carro, a chave não girou. Era como se algo a impedisse de deixar o lugar. Pedro segurou o braço dela e apontou para a casa perfeita, agora iluminada por uma luz quente vindo de dentro. Ela quer que a gente fique, ele disse calmamente. Clara sentiu um medo profundo. Não era apenas uma sensação. Aquela casa não queria deixá-los partir. O coração de Clara batia acelerado enquanto tentava, pela terceira vez, destrancar o carro. As mãos tremiam tanto que ela chegou a derrubar as chaves no chão de terra batida. O ar ficou mais pesado, como se a noite tivesse chegado antes da hora. Pedro, porém, continuava tranquilo, olhando para a casa iluminada como quem observa um farol acolhedor. Quando Clara finalmente conseguiu pegar as chaves, um estalo seco ecoou por toda a vila, fazendo-a virar bruscamente. A porta da casa intacta abriu sozinha devagar, emitindo um brilho suave. Clara sentiu lágrimas arderem nos olhos, não de emoção, mas de puro pânico. Ela sabia que não podia entrar novamente, mas também estava claro que não podia ir embora. A sensação de estar presa era sufocante. Pedro se aproximou da porta aberta, como se estivesse sendo chamado. Clara correu atrás dele, tentando impedi-lo. A porta então bateu, como se estivesse viva, e pela primeira vez, Clara sentiu que talvez estivesse. A noite caiu de vez, cobrindo a vila numa escuridão densa e quase palpável. Clara tentou ligar a lanterna do celular, mas a tela ficou completamente preta. Nenhum aparelho funcionava, como se ali houvesse algo que drenasse energia. Desesperada, ela segurou Pedro pela mão e o levou até a ruína, mais próxima, tentando encontrar um lugar temporário para se abrigar. O interior da casa destruída tinha cheiro de madeira úmida e terra antiga. A lua mal iluminava os escombros, criando sombras alongadas que pareciam se mover. Pedro apertou o braço da mãe e sussurrou que ela não gosta que a gente fique nas casas quebradas. Clara sentiu o sangue gelar. O ela parecia cada vez mais real. Lá fora, um vento forte começou a soprar, mas não mexia as árvores. Apenas fazia ecoar um som estranho, quase humano.
Clara tentou respirar fundo, mas a sensação de ser observada crescia, sufocante. Ela precisava sobreviver até o amanhecer. Só precisava esperar. Só isso. E torcer para que a casa não viesse buscá-los. No interior da ruína, Clara tentou manter Pedro distraído, abraçando-o forte enquanto aguardava algum sinal de segurança. O chão rangia com o peso do vento, mas parecia haver passos leves circulando ao redor da casa. Passos firmes, ritmados, quase cuidadosos. Pedro olhava para como se seguisse algo invisível com os olhos. Ela está procurando a gente, murmurou. Clara fechou os olhos, tentando se convencer de que era apenas imaginação infantil. Porém, quando abriu os olhos novamente, viu poeira cair do teto, como se algo estivesse passando por cima. A temperatura despencou, fazendo seus dentes baterem. Uma sombra atravessou o vão da porta quebrada, silenciosa e fluida, como fumaça carregada de intenção. Clara segurou Pedro com toda a força, inclinando o corpo para protegê-lo. O som de madeira sendo pressionada ecoou acima deles. Algo estava no telhado, algo que não deveria existir. E pela primeira vez, Clara desejou nunca ter comprado aquela vila. Quando Clara finalmente criou coragem para olhar pela abertura da porta, não viu nada além do breu profundo da noite. Porém, ao longe, a casa intacta brilhava intensamente, como se fosse a única fonte de luz em quilômetros. A janela da frente estava aberta, deixando escapar uma claridade acolhedora, mas que, naquele contexto, parecia um chamado perigoso. Pedro puxou a mão da mãe, insistindo que eles deveriam ir até lá porque ela não quer machucar. Clara sabia que aquilo era o que o mal fazia, se aproximava pelos vulneráveis, mas ficar na ruína também parecia cada vez mais arriscado. Uma lasca de madeira caiu do teto, atingindo seu ombro. O telhado estava cedendo com algo que caminhava em cima dele. Não havia tempo. Clara pegou Pedro pela mão e correu, sentindo o ar frio que vinha da escuridão, quase cortar sua pele. Quando emergiu para a área externa, o silêncio voltou de repente, como se tudo estivesse novamente em pausa. Porém, algo dizia que era apenas o início. Ao se aproximarem da casa intacta, Clara percebeu que a luz interior não tinha uma fonte única. Parecia irradiar das próprias paredes, como se o lugar pulsasse com vida. Pedro ficou mais leve, quase sorrindo, e correu até a porta antes que Clara pudesse impedir. Ela o alcançou a tempo de segurar seu casaco, mas não antes que a porta se abrisse novamente sozinha. O ar quente escapou de dentro, contrastando com o frio cortante lá fora. A sala estava exatamente como antes, acolhedora, limpa, inexplicavelmente bem cuidada. Porém, havia algo novo. Sobre a mesa de centro, agora havia uma terceira xícara fumegante. Clara sentiu o estômago embrulhar. Pedro entrou sem hesitar, dizendo que a casa estava feliz porque eles voltaram. Clara queria correr, fugir, abandonar tudo, mas ao olhar para fora, percebeu que a escuridão tinha tomado o terreno como uma névoa viva. A casa estava oferecendo abrigo, mas a que custo? Dentro da casa, o clima era pacífico demais, quase anestésico. Clara sentiu seus músculos relaxarem contra sua vontade. A casa parecia pegar sua ansiedade e engolir. Pedro explorava o ambiente como se estivesse em um playground invisível, passando a mão pela parede e sorrindo para o nada. Clara observou os objetos. Todos pareciam feitos para durar, como se o tempo não tivesse efeito algum ali. Porém, certas coisas a incomodavam profundamente. A moldura de um quadro estava quente ao toque, como se tivesse absorvido calor humano. A mesa parecia ligeiramente deslocada, como se alguém tivesse acabado de se levantar. E ao longe, ela ouviu algo sussurrar seu nome. Clara se virou bruscamente, mas não havia ninguém. Pedro riu. Ela gosta quando você fica, ele disse, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Mas Clara começou a entender. A casa não estava apenas viva. Ela estava consciente.
Clara vasculhou cada canto da sala, tentando encontrar qualquer lógica para o que estava acontecendo. Talvez fosse algum morador escondido, um sistema de automação, truques, alucinação. Qualquer explicação seria mais confortável do que aceitar o impossível. Porém, ao abrir um dos armários da cozinha, encontrou alimentos completamente frescos, como se fossem repostos diariamente. Pães macios, frutas brilhantes, água limpa. Não havia poeira e tudo parecia recém-arrumado. Um cheiro suave de lavanda preenchia o ar, acalmando-a contra sua vontade. Pedro sentou-se no chão e começou a desenhar no caderno que estava no quarto, embora Clara jamais tivesse levado aquele objeto para dentro. Quando ela olhou para o desenho, seu coração parou por um segundo. Pedro havia desenhado a silhueta de uma mulher alta, sem rosto, parada ao lado deles, e parecia estar sorrindo. A casa começou a estalar, como se estivesse respirando. As paredes pareciam se mover levemente, expandindo e contraindo de forma quase imperceptível. Clara engoliu seco, recuando até o corredor. Enquanto caminhava, notou quadros que antes não estavam ali. Retratos de uma família que ela nunca tinha visto. Em todos havia uma mulher de vestido longo, sempre de pé no centro, sempre com o rosto borrado. Pedro correu até um dos quadros e tocou na figura central, afirmando que ela era a dona da vila. De repente, um vento quente soprou de dentro da casa, balançando as cortinas fechadas. Não havia janelas. Abertas, a sensação de ser observada se intensificou. A casa queria mostrar algo, ou talvez avisar. Clara, porém, já não sabia se estava sendo acolhida ou preparada para algo pior. Ela precisava descobrir o que aquela entidade esperava, antes que fosse tarde demais. Clara finalmente percebeu uma escada que levava ao porão, parcialmente escondida atrás de um móvel. Não lembrava de tê-la visto antes. O corrimão estava impecável, como se tivesse sido recém-envernizado. Contra tudo dentro de si, ela desceu lentamente, guiada por uma luz suave que parecia surgir do chão. Pedro ficou na porta, observando em silêncio. A cada degrau, Clara sentia o ar ficar mais morno, mais denso, quase acolhedor demais. O porão não era úmido nem escuro. Parecia mais um quarto antigo, com móveis preservados e paredes pintadas de bege. Em um canto, havia um baú fechado com uma trava de ferro. No outro, uma cadeira de balanço que se movimentava suavemente, como se alguém tivesse acabado de sair dela. Clara se aproximou com o coração na garganta. Algo estava guardado ali embaixo, algo que a casa queria que ela visse. Mas por quê? Quando se aproximou do baú, Clara sentiu uma pressão suave em seus ombros, como mãos invisíveis a guiando. Ela recuou imediatamente, mas a sensação desapareceu tão rápido quanto surgiu. O baú, porém, começou a emitir um som leve, como um clique de destravamento. A trava se abriu sozinha. Clara deu um passo para trás, tremendo. O baú se abriu lentamente, revelando dezenas de objetos infantis, brinquedos antigos, cartas amareladas, roupas pequenas dobradas com cuidado. Mas havia algo ainda mais perturbador. Em cima de tudo estava um álbum de fotos com seu nome escrito na capa. Clara Martins. Ela nunca tinha estado ali antes. Nunca teve relação com aquela vila. Com mãos trêmulas, abriu o álbum na primeira página. E ali estava. Uma foto dela, ainda bebê, no colo de uma mulher alta, de rosto borrado. No fundo, a casa intacta se erguia exatamente como agora. A casa não era um acaso. A casa estava esperando por ela. Sempre esteve. Clara sentiu as pernas falharem ao encarar a foto. A sensação de déjà-vu tomou conta dela como uma onda gelada. Era impossível. Ela jamais estivera naquele lugar. Nunca vira aquela mulher. Nunca ouvira sobre a vila. E ainda assim, ali estava sua imagem, registrada em detalhes. O álbum continuava com mais fotos. Ela, com poucos meses.
Depois, com 1 ano de idade, sempre ao lado da mesma figura feminina de rosto distorcido. Em algumas, a casa aparecia ao fundo. Em outras, era possível ver brinquedos que estavam dentro do baú. Era como se parte de sua infância tivesse sido apagada intencionalmente. Pedro, que permanecia silencioso no topo da escada, disse com naturalidade que ela cuidava da mamãe antes. As palavras bateram forte na mente de Clara. Antes? Antes de quê? Antes de quem? A casa inteira pareceu vibrar em resposta, como se confirmasse a revelação. O passado de Clara estava entrelaçado com aquele lugar, e ela nunca soube. Atordoada, Clara fechou o álbum com força e recuou, deixando-o cair no chão. O impacto ecoou pelo porão, reverberando nas paredes como um sussurro prolongado. A cadeira de balanço parou de se mover. O ar quente se tornou sufocante. A casa parecia decepcionada, quase triste. Pedro desceu alguns degraus e ficou observando a mãe, como se entendesse tudo, mas não soubesse como explicar. Clara tentou se recompor, respirando fundo, mas sua mente girava como um redemoinho. Tudo o que ela acreditava sobre sua vida poderia ser uma mentira? Quem era a mulher das fotos e por que a casa, ou o que habitava ali, a acompanhava desde bebê? Com cuidado, Clara pegou novamente o álbum, mas desta vez não o abriu. Ela precisava pensar com clareza. Precisava sair daquela casa, precisava proteger Pedro. Mas quando olhou para a escada, percebeu que a porta no topo havia se fechado sozinha e trancado. Clara correu até a porta do porão e puxou a maçaneta com força, mas ela não se movia. A madeira parecia viva, pulsando levemente sob seus dedos. Pedro, do outro lado, a observava através da fresta, mas não demonstrava medo. Ela quer mostrar mais, ele disse calmamente. Clara sentiu o desespero subir pela garganta. Ela bateu na porta, gritou por ajuda, mas nenhum som parecia sair alto o suficiente. Ou talvez a casa estivesse abafando sua voz. Subitamente, a luz do porão ficou mais intensa, como se alguém tivesse aumentado um dimmer invisível. O baú se fechou sozinho com um estrondo. A cadeira de balanço recomeçou a se mover. Clara se encostou na parede, procurando desesperadamente uma saída alternativa. Mas não havia janelas, não havia frestas, nada. O porão era uma cápsula perfeita e a casa estava no controle. De repente, passos ecoaram acima dela. Não eram leves. Eram pesados, arrastados, como se alguém ou algo estivesse se movendo de um cômodo para outro. Clara sentiu o corpo inteiro congelar. Pedro olhava para cima, sorrindo, como quem reconhece alguém. Querido, ela está vindo falar com você, disse. Clara sentiu o chão tremer levemente. Uma sombra se formou sob a porta, projetando-se pela fresta. Era alta, magra, de contornos irregulares. A luz do porão oscilou, piscando 3 vezes antes de se estabilizar. A maçaneta girou lentamente, mas não abriu, como se a casa quisesse criar suspense. Clara apertou o álbum contra o peito sem saber por quê. Talvez fosse instinto, talvez fosse proteção, ou talvez a entidade quisesse exatamente isso, que ela lembrasse. A porta finalmente se abriu sem qualquer ruído, mas ninguém entrou. Em vez disso, um perfume suave, familiar e doce invadiu o porão. Lavanda, o mesmo cheiro da infância de Clara, embora ela não pudesse explicar como reconhecia. Aos poucos, passos leves começaram a descer as escadas, como se alguém estivesse caminhando devagar, dando tempo para ela se acostumar com a presença. Pedro sorria, mas não descia mais nenhum degrau. O cobertor de ar quente ao redor deles se intensificou. Clara queria gritar, mas sua garganta paralisou. Então, finalmente, a figura apareceu. Era uma silhueta feminina, alta, de vestido longo, sem rosto. Apenas uma área lisa e nebulosa. Mas havia algo tranquilizador nela. Algo contraditório, como uma ameaça que também protegia. Clara não sabia se deveria correr ou abraçar. A figura ficou parada no último degrau,
observando Clara de uma forma que não exigia olhos. Ela inclinou levemente a cabeça, como alguém que reconhece um parente distante. Clara segurou a parede para não cair. Um zumbido suave preencheu o porão, como uma voz antiga tentando se formar. A entidade levantou uma das mãos, indicando o álbum que Clara segurava. Era como se estivesse pedindo que ela o abrisse novamente. Tremendo, Clara obedeceu. Ao abrir as páginas, percebeu algo novo. As fotos agora estavam se movendo como pequenas cenas vivas. Em uma delas, a mulher sem rosto embalava o bebê Clara. Em outra, caminhava com ela pelo quintal da vila. O mais perturbador era a última foto. Clara adulta, ao lado de Pedro, entrando exatamente naquela casa, capturada anos antes de acontecer. A respiração de Clara ficou entrecortada. Era demais para processar. A entidade deu mais um passo em sua direção, e o ar ficou tão quente que pareciam estar dentro de uma estufa viva. Pedro assistia tudo de cima, sem qualquer sinal de medo, como se estivesse vendo um reencontro familiar. A entidade ergueu a mão novamente, agora apontando diretamente para Clara. Então, um som finalmente saiu dela. Um murmúrio grave, distante, como centenas de vozes falando ao mesmo tempo. Clara não conseguia entender as palavras, mas sentia a intenção: proteger, reivindicar, reunir. A casa inteira vibrou com a comunicação. Quadros tremeram, o chão pareceu respirar mais fundo e o baú se abriu novamente, revelando mais fotos, agora todas de Clara adulta em cenários que ela jamais viveu. Ela não podia negar mais. A casa não era apenas uma casa, era um guardião, e ela era o motivo. Clara, tomada pelo pânico e confusão, tentou se afastar, mas a parede atrás dela pareceu amolecer, como se estivesse respirando. A entidade, então, estendeu a mão em direção ao rosto de Clara, como se quisesse tocar sua memória, não sua pele. Quando seus dedos nebulosos se aproximaram, flashes preencheram sua mente, fragmentos de um passado esquecido. Ela viu sua mãe biológica fugindo no meio da noite com ela no colo. Viu homens desconhecidos procurando pela vila, destruindo as casas ao redor. Viu a entidade protegendo-a quando bebê, criando barreiras invisíveis. E viu sua mãe a entregando para outra família, prometendo que voltaria quando fosse seguro. Mas nunca voltou. O choque fez Clara perder o ar. A entidade não era um monstro. Era a última guardiã da vila e, de alguma forma, parte de sua história. As memórias continuaram a inundar Clara, como se alguém estivesse abrindo as comportas de uma represa emocional. Ela viu a entidade segurando-a quando criança, embalando-a, protegendo-a de algo sombrio que rondava a vila. Viu a destruição causada por homens que temiam o que não entendiam. Viu sua mãe chorando, escrevendo cartas que jamais pôde enviar. E viu, por fim, a instrução final que a entidade recebeu: proteger Clara e qualquer filho dela, custasse o que custasse. Clara caiu de joelhos, lágrimas escorrendo pelo rosto. Tudo fazia sentido agora. O preço baixo da vila, a casa intacta, a conexão de Pedro com a entidade. Era como se o destino tivesse guiado Clara de volta para o único lugar onde ela sempre pertenceu. Mas saber disso não tornava a situação menos aterradora. Significava apenas que o passado finalmente a alcançou. A entidade deu o último passo e ficou diante de Clara, que ainda estava ajoelhada. Então, inclinou-se e tocou o topo de sua cabeça. Não havia dor, apenas uma onda quente que percorreu seu corpo e acalmou sua mente. Pedro finalmente desceu os degraus e abraçou a mãe por trás, sorrindo. A casa parou de vibrar e ficou completamente silenciosa, como se estivesse aguardando a decisão de Clara. A entidade ergueu a mão novamente, apontando para a porta do porão, que se abriu sozinha devagar. Estavam sendo liberados, mas também estavam sendo convidados a ficar. Clara levantou-se com dificuldade, ainda atordoada com tudo que descobriu.
Ela sabia que, ao sair, poderia tentar viver uma vida normal. Mas também sabia que aquele era seu lar de origem, o único lugar que a reconhecia completamente. E agora reconhecia também seu filho. A decisão estava em suas mãos e o destino aguardava. Clara subiu as escadas lentamente, com Pedro segurando sua mão e a entidade observando por trás, imóvel como uma sentinela eterna. Quando chegaram à sala, a casa parecia mais quieta do que nunca, como se tivesse prendido a respiração. As luzes suaves tremulavam com delicadeza e o ar quente envolvia os dois como um abraço. Clara caminhou até a porta da frente e a abriu. Lá fora, a escuridão que antes parecia viva agora estava estática, quase normal. A lua iluminava o terreno abandonado, mas havia algo diferente. Um sentimento de serenidade que ela não experimentava desde que chegara. A entidade permaneceu no topo da escada do porão, aguardando. Pedro olhou para a mãe com doçura e perguntou se agora poderiam ficar. A decisão pesava sobre ela como uma pedra, mas também parecia inevitável. Pela primeira vez, Clara não sentiu medo. Sentiu pertencimento. Clara deu alguns passos para fora da casa, olhando para as ruínas ao redor. A vila abandonada parecia menos ameaçadora. Era como se, ao recuperar suas memórias, ela tivesse desbloqueado um novo olhar sobre tudo ali. As casas destruídas, antes assustadoras, agora pareciam cenários de um passado injusto, mas não necessariamente maligno. O vento soprou suavemente, sem a estranheza de antes. Pedro correu até o centro da vila e começou a rodar, rindo, dizendo que a vila estava feliz. Clara observou e sentiu uma lágrima escorrer. Dessa vez, não de medo, mas de alívio. A casa intacta era a única que restava porque a entidade a preservara para ela. E agora oferecia a mesma proteção para seu filho. Clara respirou fundo, olhando ao redor, como se buscasse a resposta no ar. Mas a resposta estava dentro dela. Quando Clara retornou à porta da casa, a entidade ainda estava ali, imóvel. Ela não avançou, não tentou influenciar, apenas esperou. O gesto mais humano que poderia existir. Clara sentiu que aquela presença, antes tão enigmática, sempre foi de alguma forma. A casa então acendeu sua luz mais forte por um breve momento, como se estivesse sorrindo. Clara segurou Pedro pela mão e olhou para a entidade. "Você cuidou de mim?" ela perguntou, mesmo sabendo que a resposta era óbvia. A entidade não falou, mas inclinou a cabeça suavemente. O álbum de fotos que estava sobre a mesa virou sozinho uma página, revelando a imagem de Clara adolescente, uma fase da vida que ela não lembrava. Aquilo confirmava: sua história tinha sido apagada, mas não destruída, e agora ela podia resgatá-la peça por peça. Clara sentou-se no sofá da sala e puxou Pedro para perto, enquanto a entidade permanecia na porta como um guardião silencioso. O calor do ambiente preenchia cada canto, trazendo uma sensação de lar, embora completamente diferente de qualquer lar que já teve. Pedro observava a figura com naturalidade, como se fosse uma velha amiga. "Ela quer que você lembre do resto", ele disse, com a sabedoria espontânea de uma criança especial. Clara respirou fundo e fechou os olhos. Uma onda de lembranças começou a tomar forma. Ela via flashes da vila antes da destruição, crianças brincando, fogueiras à noite, risos distantes. Via sua mãe biológica pedindo desculpas enquanto a deixava aos cuidados da entidade. Via medo, correria, fogo e depois silêncio. Ao abrir os olhos, Clara sabia que ainda havia muito a desenterrar, mas não estava mais assustada. Estava pronta. A entidade deu alguns passos para dentro da sala, aproximando-se lentamente. Com um gesto sutil, abriu um dos móveis laterais, revelando uma caixa de madeira escura. Clara se levantou e se aproximou com cautela. A caixa continha cartas escritas à mão, todas endereçadas a ela. Eram cartas da mãe biológica,
narrando a perseguição que a vila sofreu por ser um lugar diferente, protegido por forças que o mundo não compreendia. As cartas explicavam o sacrifício, a fuga e o pedido para que Clara fosse criada longe de tudo, até que fosse adulta o suficiente para entender. A última carta falava de Pedro, embora ele nem existisse na época, como se a mãe soubesse que a criança que Clara teria também seria especial e igualmente protegida. Clara leu cada palavra com o coração pesado, mas também iluminado por uma verdade profunda. Ela nunca foi abandonada, foi escondida para ser salva. A revelação trouxe uma paz que Clara nunca imaginou sentir. A entidade aproximou-se mais e levantou uma das mãos, como se pedisse permissão para tocar Pedro. Ele assentiu e aproximou sem hesitar. Quando a entidade tocou sua cabeça, um brilho suave se espalhou pela sala, como um campo de energia cálida. Pedro fechou os olhos e sorriu, completamente relaxado. Clara observou, surpresa, percebendo que a entidade estava fortalecendo algo dentro dele. Talvez sua sensibilidade, talvez sua conexão especial com o mundo invisível. A casa inteira reagiu ao toque, vibrando com leveza, como se estivesse agradecendo. Clara sabia naquele momento que eles haviam sido escolhidos, não por acaso, mas por destino. A criança especial precisava daquele lugar, e aquele lugar precisava dele. Depois do toque, Pedro correu pela sala como se tivesse recebido uma onda de energia. Ela disse que a vila vai voltar a viver, ele anunciou, apontando para fora. Clara se aproximou da janela e viu algo extraordinário. Pequenas luzes começaram a aparecer nas ruínas das casas destruídas, como brasas reacendendo. As paredes, antes opacas e gastas, ganharam uma tonalidade mais clara, como se começassem a se regenerar sozinhas. Era discreto, lento, mas real. A vila, com a presença deles, estava acordando após décadas de abandono. A entidade permaneceu atrás de Clara, silenciosa, permitindo que ela absorvesse tudo. Aquilo não era apenas um lar antigo. Era um santuário que reconhecia seus herdeiros. E Clara entendia agora que sua presença ali era o início de algo maior. A noite avançou, mas não trouxe medo. Clara preparou Pedro para dormir no quarto acolhedor da casa, agora completamente familiar. A entidade permaneceu no corredor, vigiando como uma protetora incansável. Antes de dormir, Pedro segurou o rosto da mãe e disse que, agora, eles são 3. Clara sorriu, emocionada, e o beijou na testa. Depois, caminhou até a sala e sentou-se na cadeira de balanço do porão que agora estava ali, como se tivesse sido movida por desejo próprio. Ao balançar suavemente, sentiu a casa se ajustar à sua presença, como se moldasse seu interior para acolhê-la ainda mais. A sensação de pertencimento era absoluta. Pela primeira vez em muitos anos, ela não se sentia sozinha, nem perdida. Sentia-se completa. A entidade aproximou-se calmamente e colocou o álbum de fotos no colo de Clara. Ela o abriu, mas agora as imagens não eram memórias do passado. Eram possibilidades do futuro. Fotos de Pedro correndo por uma vila completamente restaurada. De Clara sorrindo em um jardim florido. De pessoas que ela ainda não conhecia chegando à vila, como se fossem atraídas para ali. A casa vibrava com esperança, com renascimento. A entidade, então, tocou o álbum e o fechou como se dissesse: o resto depende de vocês. Clara sentiu lágrimas quentes caírem de seus olhos. A vila não era um lugar assombrado, era um lugar guardado. E ela era a nova guardiã, destinada a continuar aquilo que sua mãe começou. O futuro, pela primeira vez, parecia luminoso. Clara levantou-se, caminhou até a porta da frente e a abriu. A madrugada iluminava levemente a vila, revelando as transformações que já haviam começado. Ela inspirou profundamente, sentindo o ar puro e cheio de vida,
como se a terra estivesse agradecida por seu retorno. A entidade parou ao seu lado, silenciosa, mas presente. Clara segurou a mão de Pedro, que havia acordado e a seguido até a porta, sorrindo sonolento. Ali, juntos, observaram o nascer do sol. A primeira luz da manhã tocou a casa intacta, fazendo-a brilhar com uma força quase divina. A vila renasceria, e eles renasceriam com ela. Clara finalmente entendeu que não comprou aquele lugar por acaso. Foi chamada, e agora, pela primeira vez, sentia que estava exatamente onde deveria estar, em casa.